Oiê, aqui estamos nós novamente nas reflexões, então seja bem-vindo, seja bem-vinda a este nosso espaço que é um dia por vez. E eu hoje quero falar com você sobre como que um ato bobo, teoricamente bobo, ele desencadeia reflexões e que despertam alertas, como no meu caso, eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu criei um checklist, aquela tal listinha, aquela famosa listinha que você coloca desejos, sonhos, as tarefas, claro, e as pendências também. E o que me despertou a atenção nessa lista foi que muito mais do que desejos, sonhos ou tarefas, eu tenho, na verdade nela, pendências. Pendências que estão ligadas às pessoas, com nomes, só não sobrenome, mas nomes. E eu fiquei incomodada, eu estou, na verdade, chateada e por isso que eu estou aqui desabafando, porque eu percebi que por mais que eu esteja nesse processo de expansão da mente, reconhecendo que eu tenho sim consciência de que para eu aliviar o peso da minha bagagem, eu preciso me libertar de sentimentos que não são nobres, né? Como os ressentimentos, as mágoas, a raiva. Nós já conversamos algumas vezes, inclusive, sobre tudo isso, né? E quando eu me peguei diante dessa lista, diante dessas pendências, eu percebi que eu realmente ainda não estou evoluída o suficiente para dar o próximo passo, ou seja, eu ainda estou engatinhando, eu ainda tenho que trabalhar muito insistentemente nesses exercícios, na prática de coisas que eu achei que eram naturais para mim, pelo menos, depois de toda essa expansão que eu achei que eu tinha adquirido, né? E aí eu fiquei pensando, por que que eu não consigo desculpar algumas pessoas? Por que que eu simplesmente não desculpo essas pessoas e deixo para trás todos os ranços, as picuinhas, tudo que me causa algum mal-estar? Por que que eu não consigo olhar para tudo isso com aquele olhar de compaixão? Por que que eu não consigo relevar de fato as falhas humanas? Não seria isso, talvez, que Deus espera de todos nós? A solidariedade, a compaixão, a misericórdia, a caridade, a benevolência. Não seria esse o mais nobre dos atos? Amar ao próximo como a ti mesmo, como está lá no mandamento? Então, por que que eu não consigo colocar em prática todas essas ações e simplesmente desculpar? Isso me perturbou tanto que eu comecei a rever tudo, sabe? Todas as razões, os motivos, eu rebobinei a fita, como diz na minha época, né? E eu comecei a entender o porquê. Porque não se trata de desculpar essas pessoas e sim de perdoar. E apesar de parecerem iguais, essas expressões elas não são. E aí, por isso eu resolvi vir aqui falar com você sobre esses dois atos, desculpar ou perdoar. O que que eles representam, o que que eles significam, afinal de contas, na nossa vida. Eu li uma vez uma matéria que dizia que desculpar é como passar uma borracha, sabe, por cima de um erro cometido. É mais ou menos como uma infração leve, aquela que não te tira o sono, que não te atormenta, que não te faz mal. Sabe, é algo que a gente resolve facilmente com aquele tapinha nos ombros, com aquela expressão, tudo bem, deixa pra lá, esquece isso. E de fato, a gente realmente deixa pra lá, porque, vai, para, não foi tão grave assim. E aí a gente toca a vida que segue. Eu cresci, inclusive, escutando o meu pai dizer que depois que inventaram a palavra desculpa, muitas pessoas deixaram de levar a mão na cara. E eu ficava pensando se meu pai tinha razão ou se era apenas implicância dele, ou talvez uma falta de tolerância. E aí, quando você cresce
e precisa aprender a lidar com as falhas e com os deslizes dos outros, você vai percebendo que para muitas pessoas pedir desculpas é um ato comum, porque para elas acham que é realmente como passar uma borracha por cima dos atos delas, dos erros que elas cometeram. E aí esses erros acabam sendo recorrentes, sabe? E elas acabam se acostumando com essa mecânica. Eu erro, passa a borracha, desculpa, e assim vai como um ciclo vicioso, sabe? E eu comecei depois a entender melhor do que o meu pai queria dizer, sabe? Hoje para mim faz mais sentido. Depois que inventaram a palavra desculpa, ficou confortável e cômodo para as pessoas errarem, sem se importarem com as consequências. Mas eu te digo que ainda assim, apesar de ser lamentável você ver pessoas passando toda uma vida pedindo desculpas 20 vezes por dia, a gente acaba entendendo, relevando e segue em frente, certo? Porque tudo bem, não é tão grave assim, não causou tantos danos em mim, então tudo bem. A questão mesmo é quando você se esbarra naquilo que realmente te trava, como no meu caso. É quando você se vê diante de algo que não vai resolver com pedido de desculpas. Um simples pedido de desculpa não vai resolver nada. Porque é algo que deve ser perdoado e não desculpado. E isso, na minha lista, ficou claro nas minhas pendências. Eu estou travada numa lista com várias pendências porque eu simplesmente não consigo perdoar essas pessoas. Muito mais grave, né, do que desculpar, eu não consigo perdoar. Eu li que o problema está em pedirmos desculpas para aquilo que exige perdão. Isso aí é uma citação do C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, tá? E é isso. A gente às vezes transfere a desculpa para aquilo que era para ser o perdão. E qual que é a dificuldade que a gente enfrenta em lidar com o perdão? Tanto em pedir, tendo que admitir que a gente magoou o outro, ou em perdoar, para superar de fato as mágoas. Por que esse ato exige tanto de nós e às vezes nos consome por toda uma vida? Eu ouvi uma matéria de uma psicóloga, Luzia Lobato, que o ato de perdoar, ele envolve uma jornada de autoconhecimento, autocompaixão e crescimento pessoal. E quando eu li isso, cara, eu pensei, nossa senhora, todos os meus esforços para me tornar uma pessoa melhor estão indo pro ralo. Eu fiquei muito frustrada comigo, sabe? Eu pensei que eu tô fracassando comigo mesma. Sabe o joguinho? Você avança 5 casas e dependendo do dado que você vira lá, você recua 10, 20. E aí eu comecei a pensar, talvez eu não esteja sendo boa o bastante, sabe? Lembra daquela crença limitante que nós conversamos? Então, eu me peguei nessa armadilha. Eu escrevi até recentemente que eu compreendo que eu acho, é uma sensação que eu tenho, que a nosso propósito nessa vida talvez seja do autoconhecimento. Acho que esse é o maior desafio que a gente enfrenta, é o autoconhecimento. Quando a gente não se conhece, a gente comete todas essas falhas, esses deslizes. E eu vejo que, pelo jeito, para mim, esse autoconhecimento, que teoricamente me levaria para o meu tão sonhado crescimento pessoal, ele está muito distante, muito mais do que eu imaginava, tá? Quando eu penso na autocompaixão, eu penso no auto-perdão. E é uma coisa que eu realmente tenho trabalhado bastante, porque eu entendi, nesse processo meu de elevação espiritual, de reconexão espiritual, que eu só conseguiria dar um passo para frente se eu fosse capaz de perdoar, principalmente as minhas falhas. Ou seja, essa reforma ela precisa começar interiormente, de mim para fora, não é? Mas sabe, eu percebi
quando eu comecei a questionar sobre essas pendências, que eu ainda estou andando com aquele açoite, me autoflagelando, me punindo, como se não me fosse permitido, sabe, esse auto-perdão, como se eu não tivesse direito a ter essa autocompaixão. E aí eu me vejo novamente nessa crença limitante, acreditando de que eu não mereço, porque talvez eu escutei tanto sobre os meus erros e fui tão julgada e apontada por esses erros que hoje eu não consigo me desprender totalmente. Volta e meia eu caio nessa cilada ainda, me vendo ali, me punindo por isso. Ou seja, o perdão que deveria nascer em mim, ele ainda insiste em se esconder de mim. É como um câncer, entende? Um câncer que quando você pensa que você curou, ele vai lá e se manifesta em outro lugar e de outra forma. Ele não te dá a paz, ele não te liberta. Então, essa minha jornada do autoconhecimento, poxa, ela está se arrastando dentro de mim mesma. E eu percebo que se eu não for capaz de perdoar a mim, como que eu vou conseguir perdoar o outro? O que vai ser dessa minha lista de pendências? E eu comecei a me sentir péssima por isso. Eu comecei a me sentir a pior pessoa. E aí eu lembrei de uma coisa que eu escutei há um tempo atrás, num dos episódios do podcast da Aline, onde ela disse que o perdão não é para nos transformar em pessoas boas. O perdão é apenas para nos libertarmos e podermos seguir a vida que queremos e merecemos. Quando a gente deixa de ser, no meu caso, por exemplo, a vilã da história. Eu não preciso do perdão para mostrar, olha, gente, olha como eu sou legal. Não, eu preciso do perdão apenas para dizer para mim mesma, para tirar essa crença limitante e falar, eu mereço, eu posso, eu vou ter a vida, eu vou me libertar de todas essas culpas, de todas essas amarras, porque é isso que eu mereço. Então, eu acho que talvez está na hora de eu guardar, aposentar esse açoite e tentar encarar essa parada aí do perdão com mais determinação. Eu preciso me concentrar nessa cura espiritual, porque o perdão para mim hoje, eu entendo que ele faz parte da cura espiritual. E eu preciso soltar essas amarras que me impedem de seguir em frente. Não posso dizer para você que eu tenho que jogar essa minha lista fora e esquecer essas pendências, muito pelo contrário. Eu tenho que encarar essas pendências e resolver de uma vez por todas, tudo isso que está me impedindo de enxergar com clareza e está impedindo essa minha evolução. E sabe, honestamente, eu tenho feito as pazes comigo, eu tenho restabelecido a conexão com aquela pessoa que ficou lá dentro de mim, gritando por socorro por tanto tempo. Eu escutei essa pessoa, eu tenho cuidado dela, eu tenho feito aquela faxina emocional, a reforma interior que me fez rever alguns conceitos e reavaliar até mesmo o meu comportamento, porque se eu não conseguir me transformar, mudar o meu comportamento, eu não posso praticar o perdão, porque senão ele vai se tornar aquele erro recorrente da pessoa que vive se desculpando, sabe? Então é muito importante que você reavalie o seu comportamento e promova essa faxina dentro de você. Mas tudo ok, eu acho que eu estou aí no processo e eu também não estou atropelando, eu não estou me cobrando por esse tempo. E nesse espaço aqui, afinal, a gente vive, né, um dia por vez, não é isso? Então, tudo bem, eu vou dar o tempo necessário, até porque, pelo que eu entendi, o perdão, ele é um processo individual. Não existe uma regra para o perdão. Cada pessoa, ela tem o seu próprio limite e ela passa pelo seu próprio processo de cura. E é disso que se trata o perdão, sabe? Cura, uma cura interior, uma cura espiritual. Só que, mesmo sabendo de tudo isso, e eu tenho de verdade consciência de tudo isso, eu ainda me pergunto, por que eu ainda não consigo perdoar? Por que eu ainda esbarro nessas questões, em algumas pessoas, em alguns erros e me travo? E aí eu sinto que como se todo o meu trabalho, toda essa reforma que eu cuidadosamente tenho feito, estivesse indo por água abaixo, sabe?
Eu assisti uma entrevista com o padre Valteir Magalhães e ele disse uma coisa muito verdadeira. Ele disse que perdoar é a oportunidade de fazer pelo próximo o que Deus espera de cada um. É preciso perdoar quem está do seu lado e dar uma chance para essa pessoa. E isso não significa que você vai esquecer, porque o perdão não é ter amnésia, não é concordar com o erro, com a injustiça ou com a violência que cometeram contigo. Nem é se conformar com isso. Mas o perdão é você deixar de dar valor para a ferida e dar uma esperança para o futuro, sabe? Como uma possibilidade de reconstrução na vida. E foi aí que eu percebi que talvez, assim como para uma grande maioria, a grande distorção da questão do perdão seja que a gente acha que perdoar significa reconciliar. Tipo assim, ó, se eu perdoar aquela pessoa que me magoou profundamente ou que me fez tanto mal, significa que eu vou ter que passar uma borracha no assunto, fazer de conta que nunca aconteceu nada e vou ter que retomar a relação com aquela pessoa, olhar para ela como se nada tivesse acontecido. Sabe a confusão entre desculpar e perdoar? Então é essa a confusão. Quando na verdade todo o processo envolve a libertação, deixar de carregar a pessoa contigo, sabe? E não transformar essa pessoa num peso na sua mochila. Claro que não é simples, mas é um ponto de partida. É quando você entende que não se trata mais do outro, e sim sobre você, sobre a sua paz, a sua leveza, a sua evolução. Então, se a gente não for capaz de se libertar disso, de soltar essas amarras, se libertar inclusive de todos os males causados pelos ressentimentos, pela raiva, pelas mágoas, a gente só vai fomentar cada vez mais esse passado que faz tanto mal pra gente, sabe? E que impede a fluidez da vida. E veja, eu também tô aprendendo isso na sofrência, tá? Mas eu tô tentando entender o valor e a importância do perdão como um mecanismo de reconstrução de fato, como uma condição de você ir para o próximo nível. Eu tenho tentado praticar alguns exercícios fazendo perguntas para mim mesma. E dependendo da resposta, e veja, eu procuro ser muito sincera, lógico, porque a questão é entre mim e mim, né? É um quiz meu, comigo mesmo. Então, dependendo da resposta, eu consigo identificar o estágio dessa minha evolução, vai ser assim que a gente pode dizer. Normalmente, eu me pergunto, vale a pena? Vale a minha paz e a minha liberdade? E olha, normalmente a resposta é a óbvia. Não, claro, não vale. Não vale a pena, porque quem tem a perder com tudo isso, no final, sou eu. Apenas eu e mais ninguém. Então, se eu tenho consciência disso, por que eu não tento, pelo menos? Já que nós sabemos disso tudo, por que a gente apenas não tenta praticar o perdão para ver no que dá? Ainda, segundo a psicóloga Luzia Lobato, o perdão ele permite que a gente se concentre no presente e deixe no passado tudo o que servia apenas para aprisionar e provocar dores diversas. Dores emocional, espiritual, mental. E quem de nós não se vê ali, né? Remoendo o passado, revivendo a situação e todas as dores provocadas, sofrendo mais e mais e mais uma vez, outra vez mais, sentindo raiva de novo e alimentando a mágoa e todos os ressentimentos em cada lembrança. Quem não se vê ali, revisitando esse passado? Ou seja, a gente fica preso no passado e acaba carregando ele com a gente. E por que a gente não se liberta disso, né? A Luzia escreveu que perdoar
contribui para o nosso desenvolvimento como indivíduo e fortalece a nossa resiliência emocional. O perdão traz uma sensação de paz interior e serenidade e nos liberta de toda negatividade, permitindo que desfrutemos de uma maior tranquilidade interior para que possamos nos concentrar em coisas positivas e construtivas na nossa vida. Parece tão fácil e óbvio, mas o caminho é esse. Esse é o caminho. E olha, ele motiva a gente a querer praticar o perdão. E eu honestamente vou tentar. Se eu já achava que estava tentando, eu vou me empenhar, eu vou me esforçar mais. Porque os benefícios são para mim, né? Aí quando eu percebi então que essa minha checklist tem mais pendências relacionadas com o perdão, eu entendi que eu preciso sim praticar não apenas o perdão, como todas essas boas ações que nós falamos lá atrás, que fortalecem o nosso espírito e ajudam na evolução, na reconstrução. Entender com clareza o que pede desculpas e o que exige perdão. E isso me fez lembrar também da oração da serenidade, que ela é curta, mas muito potente. Eu não sei se você conhece. Ela diz: concedei-nos, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Então, neste momento, eu peço sabedoria, Senhor, para eu poder distinguir o que pede desculpas e o que exige perdão. E, se possível, praticar. Eu vou encerrar com um pensamento que sintetiza toda essa reflexão e que, infelizmente, eu nem sei a autoria, mas, de qualquer forma, eu agradeço quem escreveu, porque essas palavras me caíram muito bem, elas me fizeram muito bem, me colocou para refletir. E ela diz que perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Perdoar é se lembrar sem se ferir e sem sofrer, isso é cura. Por isso que o perdão é uma decisão e não um sentimento. Meu nome é Jaque Freitas, a sua anfitriã neste espaço, agradecendo sempre pelo apoio e pelos preciosos minutos que você me concede nesta e em todas as minhas reflexões. Lembrando a você, meu amigo, minha amiga, que perdoar não é sobre o erro ou os erros do outro. Perdoar é sobre você, sobre a sua paz, sobre a leveza da sua vida e sobre o seu processo de cura. Então, se você puder, perdoe, sem usar desculpas, ok? Agora, a nossa despedida de sempre, que é o meu eu interior, saudando o seu eu interior, desejando muita paz e muito amor na sua vida. Namastê.